Olá, pessoal do YouTube. A gente está começando hoje mais uma edição do Live Show do Rafuco e a convidada de hoje é a Letrux. Eu vou começar aqui a transmissão no Instagram agora, então. Olá, boa noite a vocês, seguidores do Instagram. Tá começando agora mais uma edição do Live Show do Rafuco. É a segunda edição. A primeira foi com a cartunista Laerte. E hoje a convidada é a Letrux, que tem vários talentos, enfim, atriz, cantora, performer, artista multimídia, multivisual. A gente está fazendo essa transmissão aqui pelo Instagram, tanto meu quanto da Letícia, e também pelo YouTube, é youtube.com/Rafaelito Barbacena, é o meu YouTube. Bom, muito bem-vindos, vocês que estão entrando, estou vendo os emojis felizes. Eu queria primeiro começar, então, antes da Letícia entrar aqui, eu queria começar agradecendo a todo mundo, todos os apoiadores do Talk Show do Rafuco, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Todo mundo que apoiou o Talk Show do Rafuco na primeira temporada, toda a equipe, e a todo mundo que está divulgando, que está participando. Eu queria também falar um pouco sobre a primeira edição, a edição com a Laerte. Eu fiquei muito nervoso no início e eu dei uma gaguejada, enfim, estou gaguejando de novo, mas hoje eu estou mais tranquilo. Eu queria explicar também para vocês que é um formato que ainda está em processo de desenvolvimento. Então, por isso, talvez eu tenha me confundido um pouco, mas eu acho que hoje eu estou um pouco mais preparado para como fazer esse live show. Eu vou dar só uma olhada aqui se a Letícia já entrou na sala, porque a próxima coisa que eu tenho para falar é importante para ela ouvir também. Então, deixa eu dar uma olhada. Ainda não. Então, vou ficar falando aqui um pouco mais, até ela entrar. Ela acabou de entrar, a Letícia está aqui. Letícia, eu estava primeiro agradecendo todo mundo que está aqui. Eu vou te chamar agora para entrar, pode ser? Ou você ainda precisa de algum tempo? Olá! Que linda! É bonitinho, né? Que saudade de você. Muita! É absurdo. Aí são que horas? São 3 horas da manhã. Obrigada. Não, obrigado você. Muito obrigado por se propor a tomar esse vinho. Eu comprei um vinho só por isso. Eu não tomo muito vinho, mas eu achei que podia valer a pena. Hoje. Comprei também um. Eu não sei, eu não entendo de vinho, mas o meu é esse daqui. Medoc? Medoc. Você conhece? Não. Era só para ver o nome. O meu tem um nome estranho. Cartucha. Cartucha. Mas tem um truque do vinho que é a bundinha. Que quanto mais fundo, melhor. Diz que é bom. Esse aqui é bem fundinho. Ó. Bom, boa noite. Letícia. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo também que está aqui. Letícia, eu estava começando explicando um pouco, primeiro sobre o primeiro episódio da Laerte, que eu fiquei um pouco nervoso e eu estava dando umas gaguejadas. E, na verdade, eu acho que faz parte do formato desse live show que eu estou encontrando ainda qual é o formato. E aí eu queria explicar um pouco para você qual é a proposta da nossa conversa hoje. É uma conversa muito tranquila, assim, eu quero que não seja muito formal, apesar de eu estar aqui com o microfone. E depois eu vou te mostrar, não vou mostrar agora, porque senão eu vou quebrar o tripé aqui e tal, mas eu fiz um holograma
2D seu aqui, numa flor de girassol. Tá muito bonito. Que lindo, quero ver. Ah, mas tudo bem, vou aguentar a curiosidade. Mas fica surpresa pro final. Mas quem tá vendo no YouTube tá vendo isso, porque tem uma câmera aqui que tá passando pro YouTube. Que legal, que bom. Oi, gente, todo mundo que tá entrando. Essa caneca é bem bonita mesmo. Linda, Uau! né? Bem bonita. E aí, então, na verdade, assim, você participou do meu talk show em 2014, que era uma oportunidade que eu tinha de entrar em contato com pessoas que me inspiram e fazer perguntas sobre um sujeito que estava em formação política. Hoje eu acho que a gente chegou num momento que as discussões estão tomando um formato tão absurdo que eu acho que a gente precisa se reconectar, sabe, botar o pé no chão e se sintonizar. A palavra é sintonizar, não é conectar. Se ressintonizar para ver se a gente está usando o mesmo significado para certas palavras. E são certas palavras que são muito importantes para a gente definir política, definir vida em sociedade e tal. Aí a ideia aqui, hoje, nessa conversa com você, é de eu sugerir uma palavra e a gente tentar entrar em um consenso, tanto nós dois quanto as pessoas que estão comentando, mesmo que esse consenso seja temporário. Por exemplo, eu estava falando sobre vida com a Laerte. A primeira pergunta foi logo, o que é vida? E se você quiser me interromper, interrompe, tá? Direto. Não, só queria dizer que você é muito sagitariano. Sou. Todo mais verbo das palavras. Amo, mas vai, fala. E aí ela falou, eu não ousaria dar uma definição de vida. E aí eu falei, não quero uma definição permanente, eu quero uma definição temporária desse momento, para a gente se sintonizar nesse momento, e acho que essa definição pode mudar ao longo da nossa vida, porque a gente é feito de água, e nesse momento a Laerte estava bebendo um copo d'água, foi um momento lindo, ela mostrou o copo d'água, ficou 1 minuto em silêncio, a gente olhando o copo d'água dela, assim. Enfim, se você não tiver nada agora para falar, eu ia começar um texto de apresentação para eu te fazer a pergunta única desse talk show, pode ser? Pode. Então, pouco tempo antes do corona começar e da gente ter que ficar em casa e tal, eu me peguei numa situação que eu me lembrei da minha infância. Quando eu era pequeno, eu sabia que eu era gay e eu sonhava com esse dia em que eu ia poder ser gay num lugar onde ninguém me conhece. Eu imaginava muito isso, porque eu tinha muita vergonha das pessoas que eu conheço saberem disso. E eu acabava me imaginando num bar gay, sentado num balcão, sozinho, sem conhecer absolutamente ninguém, e flertando e sendo gay. Quantos anos isso? Então, isso eu devia ter 4 ou 5 anos, assim, porque eu me lembro que eu estava numa... Muito pequeno. Tá, só para eu situar cronologicamente. Sim. Mas isso eu fantasiei por muito tempo, até a adolescência, assim. E aí teve um dia que eu estava literalmente sentado num bar gay, onde ninguém me conhecia, e eu me dei conta de que era exatamente assim que eu imaginava. E eu senti uma coceirinha meio estranha na minha barriga, assim, um negócio, um sentimento que eu não estou acostumado a sentir, sabe? Essa coceirinha que eu senti já foi objeto de estudo de vários pensadores, seja Aristóteles, Confúcio, Freud, Marx, você e provavelmente todo mundo que está aqui dentro também, está aí comentando. Às vezes, eu queria recitar um verso e então te jogar a pergunta sobre esse sentimento que eu quero desenvolver mais hoje. É um verso de Fernando Pessoa que diz: às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. E com esse verso simples, eu te pergunto, Letícia, o que é felicidade?
Saúde. Socorro! Eu joguei assim como uma bomba, mas a gente vai desenvolver, pode ficar tranquilo, assim. Se você precisar que eu também dê uma amaciada nesse início dessa pergunta, ou se você já quiser falar. Não, por exemplo, associações, né? Você falou do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele era gêmeos com gêmeos, ar com ar. Então, ele falar de vento faz muito sentido. Eu sou de terra. Eu tenho alguma relação com permanência, com raiz, o que é muito difícil até, porque a vida de quem se questiona, tem desvios, sai da curva, não é da permanência. Então eu tenho uma, entre aspas, bipolaridade, não sou diagnosticada, uso essa palavra só para dizer que tenho essa coisa que é uma coisa militaresca dentro de mim, de planos, ordem, organização, e tem um outro lado, que eu tenho bastante coisa em ar também, que me faz voar, que me faz ter esse voo, esse vento. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra frase do Fernando Pessoa, é uma frase que está num poema dele, que, desculpa, eu não lembro o título, mas a frase é perturbadora e fala assim: grandes mágoas de todas as coisas serem bocados. Bocadinho. Portugal fala muito uma coisa, bocadinho, grande. Então, às vezes, o vento passa e a coisa foi um bocadinho. Então, às vezes, eu acho linda a felicidade. Tem pessoas que passam na minha vida que são cometas. Fernanda Young morreu há 1 ano exatamente. Ela foi um cometa na minha vida. Mas aí, ao mesmo tempo que ela foi um cometa, eu fico... Que mágoa dela ter sido um bocado. Ela podia muito mais, ela podia ter 90 anos. Mas aí, será que ter 90 anos é a felicidade? Será que ver a decrepitação do corpo, olhar o corpo, vai ser... cheguei a 90... Não, às vezes ter vivido to the fullest, né, ao máximo, até 27, que nem Janis Joplin, talvez isso tenha sido a felicidade. Eu ainda não sei te responder o que é, porque eu tenho essa dicotomia muito louca dos planos, das raízes, mas aí também tenho, meu Deus, eu vou morrer. Então, se eu não for para a Grécia agora, se eu ficar fazendo planos de quando tudo estiver bem, de quando eu estiver com a conta bancária equilibrada, eu vou para a Grécia. Mentira! Eu tenho que ir para a Grécia agora, que eu tenho dinheiro agora. Então, de vez em quando, eu tenho uns rompantes que me tiram essa raiz capricorniana, mas, ao mesmo tempo, é bonito também planejar. Significa que você é apaixonado pela vida. Não sei. Quem faz planos gosta da vida, gosta de ver Cronos, o tempo no corpo se desenvolvendo. Então, quem não faz planos, às vezes já tem um bode com a vida. Não sei, posso estar falando besteira, hein, gente? Não é regra, eu tô... Nossa, depois dessa introdução de Rafufo, como responder à altura? Então, posso estar aqui delirando também. Mas é para delirar. Eu queria só fazer uma observação curta. Às vezes eu olho para baixo, vocês não pensem que eu tô com a atenção desviada, é porque eu faço umas anotações para no final a gente poder fazer um pequeno resumo. Então eu tô com um caderno aqui, e aí eu tô fazendo umas anotações, mas eu tô com o ouvido sempre aqui com você. Você não acha maravilhosa a palavra desviada? Desviada? É maravilhoso, né? Eu tô aqui com uma atenção desviada. Isso é maravilhoso. Eu falei desviada? Falou, eu posso estar aqui com uma atenção. Porque tem desvio, porque tem viado, porque a palavra tem distração, tem... eu amo essa palavra. Amo. Você falou da felicidade de ser um bocado, de ser um cometa. Você acha que... agora eu vou um pouco para o campo da música, apesar da felicidade ser tema de filosofia, psicologia, religião.
Tá muito Cara, calor, linda o essa vinho cena. bateu. Desculpa. O vinho bateu. Deixa eu até abrir ali a porta Você para abre lá, abre ela. lá, abre lá. Mas fala, tô ouvindo. Só para circular um ar. Sim, sim. O meu tá tudo fechado aqui porque passa muita ambulância, então é bom, é melhor ficar com a janela fechada. É, enfim, muito se fala na filosofia, na religião, na ciência, na psicologia, sobre felicidade. Nos contos de fada que a gente ouve quando criança, tem sempre o final, viveram felizes para sempre, que é quase como uma... Se acalma aí, não precisa mais se preocupar, tá tudo certo, já tá tudo encaminhado e tá no piloto automático. Foi. Como se o objetivo final da vida fosse felicidade. Mas eu procurei na música, então, referências sobre felicidade para ajudar também a gente a pensar no o que é essa palavra. Você falou do bocado, então tem a frase, eu acho que é a mais conhecida, que é tristeza não tem fim, felicidade sim. Então você acha que felicidade tem fim? Início, meio e fim? Ou... Acho que felicidade tem um lugar que você percebe uma hora um buraco que é inevitável adentrar esse buraco. E se você evitar esse buraco, que é o suposto fim da felicidade, acho que o próximo buraco vai ser maior. Quando se coloca uma situação de tristeza e de fim de felicidade na minha frente, eu adentro esse buraco. Porque pode ser que seja um buraco de infelicidade pequeno ou momentâneo, uma dinâmica rápida. Se você fica toda hora, não, olha a tristeza chegando, bola pra frente, minha gente. Sabe essa galera, bola pra frente? Sim. Porque eu sou mística, eu já tive muitos amigos, amigas de uma linha mística, só que eu só me apaixonei por pessoas céticas. Digamos que eu tenha me apaixonado por 4 pessoas na vida. Todas essas pessoas eram ultra céticas, agnósticas, porque existe um lugar em mim que tem um misticismo, só que barra niilismo quase também, de uma hora falar merda, a vida não é nada. E talvez eu me agarre nesse misticismo, porque tem uma Letícia também que fica, vou morrer, vai acabar, 1, 2, 3. Então, eu já conversei com muitas pessoas místicas que quando eu começava a falar, gente, eu acabei de passar ali na estrada, teve um acidente. Não pode falar. Luz. E eu ficava, mas eu só queria contar que eu vi um acidente. Não pode falar de acidente nessa casa, não pode falar. E eu ficava, gente, vai pra porra, sabe? Então, tem uma coisa em mim que eu também não fujo. Eu não fico, o pote de ouro, né? A felicidade. Existe um arco-íris, existe um caminho, existe um trajeto. Então, se tem um buraco no caminho, que é o fim da felicidade, eu não nego esse buraco, porque os próximos buracos podem ser muito piores. Eu acho que a felicidade é um pouco supervalorizada também. Eu, pessoalmente, eu consigo curtir também momentos de tristeza, seja qualquer que seja o oposto da felicidade, ou não precisa nem ser oposto, mas algo diferente da felicidade, porque tem situações, por exemplo, você viu um acidente na estrada que não requerem felicidade, e a vida não é só felicidade, mas tem um pouco essa impressão de que é o objetivo final, né? Sempre o objetivo, todo mundo quer ser feliz, assim, o tempo todo. E não sei se tem uma coisa também, por exemplo, muito católica, no sentido da cordialidade. Outro dia eu estava conversando com os amigos e a gente estava falando que o índice de suicídio estava aumentando por conta da pandemia e tal. E aí eu fiz algum comentário do tipo, porque a gente estava nascendo muito frio. Eu falei, nossa, o sol é tão importante, o sol, porque o índice de suicídio em países nórdicos é muito alto, e porque não tem sol. E esse meu amigo falou assim, Letícia, não é só isso, é porque são países também que não são muito católicos. Então não existe uma culpa cristã
de se olhar e falar: isso não faz sentido, estar vivo não faz sentido. E aí essa culpa cristã do suicídio, claro, se você estiver tendo problema, gente, CVV 188, mas também existe uma beleza, né, de você ser dono do seu corpo e do seu querer. Eu sinto, essa é a dicotomia da minha vida, de sentir que life is a gift, é um presente, mas eu também quero ter controle. Óbvio. Eu não sei até que ponto eu seria uma pessoa muito forte se eu ficasse tetraplégica, eu não sei até que ponto eu aguentaria a vida, que nem aquele filme O Escafandro e a Borboleta, que ele só pisca um olho, um filme belérrimo, baseado na história real. Vejam esse filme. Eu não sei até que ponto. Então, tem coisas aí que não dá para julgar. Que Sim, a pessoa fez sim. o que fez. Então, esse objetivo, né, tem uma coisa bem país quente, do sol, do samba, da felicidade, que é maravilhosa quando genuína. Mas também, se você não se encontra nessa dinâmica, não tenha medo de dizer é porque eu sou super solar. Uhum. Mas tenho pessoas que falam: eu odeio o sol, eu odeio. Seja fiel ao seu desejo, à sua vontade, né? Alguém perguntou o escafandro e a borboleta. Isso. Muito lindo, gente, muito lindo. História real. Eu acho que, se eu não me engano, isso é uma informação que precisa ser checada, mas eu acho que a Suíça é o único país que tem suicídio assistido, né? Que enfim, também tem um acompanhamento, mas eu acho que essa questão é importantíssima porque é o auge da liberdade sobre o próprio corpo, né? Porque naturalmente ninguém quer. Provavelmente pessoas à volta da pessoa que não está satisfeita não querem que aquilo aconteça, mas quem tem o poder de decidir isso, no final das contas, é somente a pessoa. E isso tem tudo a ver com todas as outras lutas que a gente faz, né? Que é direito ao próprio corpo também. Exato. Mas é um tema delicado também, porque, enfim... Né? Sim. Eu tenho uma... Pode falar. Deu uma travadinha, voltou. Não, é porque eu sou espírita. Eu sou espírita e o espiritismo condena o suicídio, mas, ao mesmo tempo, eu não sou uma espírita eu não sigo nenhuma carteirinha, né? Eu estou em todos os movimentos, mas eu sou um ser humano complexo. A gente está vivendo muitas lutas de coletivos super importantes, mas não devemos nos esquecer que somos indivíduos, né? Então, se eu sou feminista, eu sou mulher, mas tem coisas que eu não assino em toda... sou da carteirinha, cada uma pensa de um jeito, cada ser humano tem a sua individualidade. Então, mesmo eu sendo espírita, quem sou eu para negar que uma pessoa que está, sei lá, num estágio... Eu estava lendo a biografia da Lhasa de Sela, que é uma cantora que eu amo muito, todo mundo sabe que eu amo, quem está vendo aqui, e ela morreu com 37 anos, ela teve um câncer no seio e se espalhou. E na biografia, as irmãs contam que o final foi assim... Arrasador. Arrasador, e vai se espalhando, e ela não tinha visão, ela tinha uma coisa horrível, eu chorava. Eu li o livro assim, parecia que uma amiga tinha morrido, e de alguma maneira, essas pessoas que a gente ama, ídolos, são nossos amigos, né? Sim. Enfim, e aí eu fiquei pensando, que loucura, se tivesse um suicídio assistido, ela poderia evitar algum sofrimento, não sei, é muito delicado. Uhum. Eu vou pegar um fio, um gancho com uma coisa que você falou sobre nós sermos indivíduos, apesar de estarmos rodeados de gente, e trazer uma outra referência musical. Você acha que é possível ser feliz sozinho? Tom Jobim, eu amo essa música, Way. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Amo essa música. Acho que sim. Acho que tem aquela famosa frase do filme Na Natureza Selvagem, que também é uma história real, que o menino... Bom, gente, é spoiler, perdão, mas acho que muita gente viu Na Natureza Selvagem.
a frase final que ele deixa é: felicidade é só felicidade quando compartilhada. Lembra disso? É verdade. Quando acham as coisas do menino no ônibus, tem uma foto dele, tá escrito: felicidade só existe quando compartilhada. É claro que felicidade compartilhada tem um sabor, tem uma cor, tem uma vibração, mas eu não acho que seja isso. Nossa, eu tenho momentos sozinha, assim, de pura conexão, não digo felicidade, mas de pura conexão comigo mesma, com a natureza, com fazer um prato de um ovo que eu faço. Nossa, um belo ovo frito. Um belo ovo. Então, tem momentos, eu acho que você não precisa de outra pessoa. Pode ser mais gostoso, pode ser mais tesudo, pode envolver outras gamas de sensorialidade, de desejo, de prazer. Mas sozinha, você também consegue algum troço, algum fervo. Muito bom. Eu tô escrevendo um pouco, só um segundo. Enquanto isso, deixa eu ler algum comentário. Lê. Pera. Eu te amo, ovo. A natureza. A Tata tá rindo, que figura. Uma amiga minha. Mas vai, fala. E a última referência musical que eu trouxe é para trazer um pouco mais para o mundo material essa questão, essa palavra felicidade, que é uma música dos Mamonas Assassinas, que eles falavam: a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Bahia. E aí, eu acho que... Desculpa, fala. Só queria dizer amo. É demais, essa música é demais, e eles eram... Ouvindo hoje, eu percebo o quanto eles eram à frente do tempo mesmo. Porque, na verdade, o que ele está mostrando é fazendo uma crítica que, para o capitalismo, a felicidade é comprar. E aí surgiram várias perguntas na minha cabeça, vários desses dizeres. Dinheiro compra felicidade. Tem um ditado que diz: dinheiro não compra felicidade, mas ajuda a ficar triste em Paris. Você conhece esse ditado? Conheço. E tem também outro que se relaciona felicidade com dinheiro, que é felicidade de pobre dura pouco. Então, afinal de contas, dá para passar a felicidade no crédito ou só no débito? Eu amo Mamonas Assassinas, que lindo você ter citado. Eu sou de 82, então eu era uma criança, não, pré-adolescente, 11, 12 anos. Quando eles morreram, eu tinha 12 anos, eu lembro, comoção no colégio, abraços, choros. Talvez tenha sido a primeira morte de grande ídolo que eu vivi. Aí, uns anos depois, o Renato Russo morreu e tal. Quando o Cazuza morreu, eu gostava dele, mas ainda não tinha abraçado a obra dele, ainda era muito criança, muito nova. Essa frase dos Mamonas é muito real, né? Só que, por exemplo, ao mesmo tempo, eu não consigo culpar as pessoas. Do tipo, eu não consigo culpar uma diarista, uma doméstica, que o sonho da vida dela é ter uma máquina de lavar. E isso para ela significa uma libertação, significa um tempo que ela vai ganhar. Então, a culpa também não é dela, que o crediário das Casas Bahia, a culpa é do ensino. Acho que tudo que a gente sempre fala é sobre educação. Tudo. A gente fala de amor tem a ver com educação, a gente fala de morte tem a ver com educação, tudo. Eu sou filha de professora e é chocante o salário de professor no Brasil. É tão importante, né? Por exemplo, quando um professor ou professora, eles são ruins, aí você logo, aquilo passa, assim, eu tive péssimos professores, química, física, e quando a professora, o professor era bom, eu ficava assim, aquilo mudava o meu mundo. E era uma conexão, e eu pensava, meu Deus, tudo é possível. Então, eu acho que tudo tem a ver com educação. Eu não consigo culpar uma pessoa que acha que a felicidade é o crediário da Casa Bahia, porque o que foi ensinado a ela
que a patroa dela tem, e por que ela não pode ter? E aí existe um recorte de classe também super complicado de ser analisado assim rapidamente. No meu caso, não é, né? Eu tenho lembranças da minha vida de camping, zero luxo, zero conforto, mas 11 estrelas cadentes, melhores amigas e quá, que eu já fiquei também em pousadas chiques, e aí briga, e aí não sei o que, e não dá certo. Então, no meu caso, isso não significa, mas eu não posso julgar uma outra pessoa que isso signifique, porque eu acho que qual foi a educação dessa pessoa, né? É complicado. Sim, eu acho que esse prazer que a gente tem em certas coisas que nos trazem felicidade, isso de fato difere de pessoa para pessoa e não tem muito como julgar. O que eu me pergunto muito é como que a gente faz com gente cujo prazer, por exemplo, é a morte, que é o caso de, enfim, não precisamos falar nomes, mas todo mundo sabe, é o caso de muita gente que a gente está vendo agora, cujo prazer vem da morte. Isso afeta a vida de outras pessoas, talvez, muito provavelmente, negativamente, porque não é exatamente o que as pessoas querem. Como é que a gente faz essa negociação? É uma coisa que eu me pergunto, não sei se existe uma resposta, mas tem algum limite da felicidade em termos, uma responsabilidade em relação ao outro, em termos da nossa própria felicidade? Como é que a gente faz essa negociação? Você já pensou sobre isso? Penso sobre isso, porque fui criada num ambiente muito empático. Eu lembro de eu ter 7 anos e minha mãe me pegou e meus 2 irmãos e levou a gente no orfanato para a gente fazer as doações dos nossos brinquedos, mas ela queria que a gente estivesse ali e brincasse com aquelas crianças e entendesse aquele lugar. Eu lembro de tudo, eu lembro do cheiro, eu lembro das paredes, eu lembro das crianças, aquilo foi muito forte para mim. Então, minha mãe e meu pai são pessoas da caridade, meu pai tem um centro espírita de Umbanda, ele, agora não, na pandemia, mas toda segunda-feira meu pai não, mas a mediunidade do meu pai atende pessoas, né? De caridade, não existe dinheiro, não existe nada, pedido nada. E minha mãe também. Minha mãe é uma pessoa que às vezes eu ligo para ela, desculpa, eu estava fazendo reiki para o mundo. Aliás, hoje é o dia do reiki, ela me mandou essa mensagem. Então, existe um lugar, eu estava fazendo reiki para não sei quem, eu estava fazendo... E só para pessoas. Então, eu cresci num lugar, eu lembro disso até hoje. Um dia uma amiga minha foi na minha casa, morava com os meus pais, e ela ficou, eu acho que eu tô com encosto, porque sempre rola esse assunto de espiritismo com os meus pais. E aí ela ficou para minha mãe, eu acho que eu tô com encosto, eu tô mal, Sônia, eu tô mal. Aí minha mãe olhou para ela e falou assim, ajuda alguém. Foi só isso. Tipo, ajuda alguém. Tipo, você tá com a vida ruim? Você tá achando que sua vida tá ruim, que tem encosto, que alguém tá te enchendo o saco? Minha mãe só olhou para ela e falou, ajuda alguém. E aí, de vez em quando, eu lembro disso, sabe? Eu fico, meu Deus, às vezes eu reclamo tanto da minha vida e de repente você faz um ato de simpatia, empatia, de solidariedade, de cidadania. E isso tem uma força. Claro que tem uma força. Isso também... E aí tem essa velha discussão, né? Altruísmo, ou é uma vaidade, ou é não sei o quê. Não sei o que é, só sei que me sinto bem também quando colaboro com uma pessoa que esteja precisando de alguma coisa em algum momento. No talk show de 2014, você escreveu na bandeira do Brasil. Eu sempre propunha que os convidados pegassem uma bandeira em branco. Só um segundo. Fala. Tiago falou, amei o deboche da sua mãe. Não é deboche. Não é deboche, gente. Vocês têm que conhecer. Não, ela falou seríssimo, né? Ela falou
seríssima. Minha mãe não tem ironia, ela não tem esses mecanismos. É minha mãe, gente, está em outra dimensão. Ela faz cura magnificada, que é uma parada que vê luz. Vocês não estão entendendo, é um outro negócio. E aí ela falou, sério, ajuda alguém que você vai ficar bem. É uma coisa assim, não tem ironia, não tem deboche. É uma coisa assim, tipo, muito fluida e verdadeira, que eu não tenho. Eu não tenho. Meus pais têm alguma coisa que eu não tenho. Acho que pula geração, que nem miopia pula geração. Eu acho que os meus sobrinhos têm. Tem um sobrinho, principalmente, que ele já demonstrou coisas do tipo, um dia meu irmão estava fazendo um brinde com a minha cunhada, com cerveja, assim, e falou, vem cá, Pepe, faz um brinde com o papai e com a mamãe. E meu sobrinho tinha tipo 3 anos. Ele pegou o copinho dele, jogou água no chão e falou, epa, camarada. E... Uau! Foi uma comoção. Aí meu irmão, pá! Tipo, foi uma comoção. Aí, todo mundo ficou, meu Deus, o Pedro ele é escorpião com peixes, ele vibra numa vibração. Então pulou, eu não tenho. Eu sou uma pessoa conectada, sintonizada, como você falou, essa palavra da sintonia, mas eu não tenho mediunidade, não. Mas os sobrinhos vão ter. Pulou geração que nem miopia. Eu tava falando da bandeira do Brasil, que eu propus para você e para o Arthur de escreverem um novo lema na bandeira que não fosse ordem e progresso, né? Porque, enfim... E aí vocês escreveram gozo. Eu lembro muito. E, enfim, eu acho que tem... Por isso que eu escolhi essa palavra também para você, porque eu acho que tem tudo a ver com essa relação do... O gozo é felicidade, né? Tipo, é uma outra palavra apenas para uma mesma coisa, talvez. Que é uma sensação prazerosa. Mas acaba que essa palavra tem um tabu. Claro. Porque já é utilizada para o sexo. Então, tudo que é sexo é tabu no país, Brasil, católico, evangélico, insuportável. Com todo respeito, mas chega uma hora também que religião transa, religião trepa. Então, não mete essa do é tudo tão sagrado que não transa, que não goza. Insuportável, né? Pessoas religiosas transam, têm fetiches. Então, eu sou tão complexa que por isso que eu não consigo me encaixar só em gavetas, porque as gavetas são muito fechadas, muito limítrofes, é difícil para mim. Mas eu e Arthur, em 2014, a gente escreveu a palavra gozo na bandeira nacional em vez de ordem e progresso. E, de alguma maneira, é um sinônimo para felicidade, só que com essa cortina do tabu da palavra, só porque remete a sexo. Mas de alguma maneira, um sinônimo de alegria, de felicidade, de júbilo, enfim. Sim. Eu acho, enfim, a definição, na verdade, a definição básica de felicidade, mais ou menos, isso, a primeira que vem no Google, na verdade, é que felicidade seria um momento onde há percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Então, de fato, o gozo pode ser considerado felicidade por essa definição. Outra pergunta que eu tenho para você é: felicidade tem cor? Em que sentido, assim, tipo, se eu vejo uma cor quando eu tô feliz? Sim, se tem algum símbolo. Se você vê uma cor, pode ser nesse sentido também. Eu tenho uma fixação, as pessoas sabem, você também com o mar, né? Então, existe uma coisa com azul. Tem uma coisa azul que, quando eu vejo azul, me remete ao mar. E eu sei que, na verdade, o mar não é azul, é só uma refração do céu, alguma coisa assim. O mar exatamente não é azul, né? Mas eu não penso no céu, porque eu tenho até medo de voar. Eu penso em azul do mar.
Acho que diria isso, mas só por livre associação com essa bênção que é o oceano, os oceanos, né? Você também tem uma outra coisa que eu reparei já na sua forma de comunicação, que muitas vezes você escreve risos, choros. E eu fico me perguntando se a felicidade estaria necessariamente associada a algum movimento físico, a alguma ação. Qual é a relação da felicidade que você acha com o corpo? Assim, talvez eu estou falando em termos de ação e reação, mas você pode, enfim, pirar em outras formas. Uma reação do corpo feliz, eu acho que ele dança. Eu acho, e inclusive eu tô com muita saudade de dançar, assim. Claro, às vezes, no caso, sozinha, mas tem uma coisa da multidão, dos corpos na multidão, de você estar numa boate, num show, e outros corpos dançando. A gente é muito da palavra, né? Nós somos seres humanos, racionais, então a gente conversa. E aí, quando de repente a gente não conversa, a gente só se comunica corporalmente. Isso é muito animalesco e maravilhoso e bicho. Então, eu acho que algum movimento que representaria a felicidade seria qualquer movimento mais de dança e de gestos dançantes, não sei. Tem uma coisa que eu piro muito quando eu estou dançando, quando eu vou para uma festa, e às vezes eu até fico meio desconcertado, que é ficar pensando o que é isso, assim, se você parar para... Porque é uma coisa que a gente faz, é um ritual, você ir para uma festa ou para um show, ter essa catarse coletiva e mexer seu corpo de formas que não fazem nenhum sentido, ou fazem todo sentido, talvez. E ficar olhando, cara, o que é isso? Essa reunião de corpos para... É muito louco, dá um tilt na minha cabeça. Essa reunião de corpos, o que é essa reunião de corpos? Rafael Cordeiro escreveu: meu sonho é dançar forró contigo. Gente, eu sei dançar forró. Você acredita? Porque as pessoas acham que eu sou de uma gaveta, ela é do rock, ela é não sei o quê. E eu não sou. Eu sei sambar, eu sei dançar dança de salão, eu sei dançar forró. Eu passeei muito, cara. E eu gosto disso. Tem gente que acha que você então foi roqueira quando era jovem. Não. Eu era super esquisita, porque eu ia pro forró, mas eu não ia com a sandalinha, a sainha. Eu ia com tênis Adidas, a calça de skatista. Eu era sempre a figura de uma contramão no ambiente. Aí, quando eu ia, às vezes, numa noite skatista, eu tava com um saião hippie. Então, eram tentativas... É porque cedo na vida eu entendi que as pessoas iam me olhar porque eu sou alta. Se vão me olhar, vai ficar me olhando, vou dar motivo. Então, vou, usar umas roupas loucas, não sei o quê. Mas dançar é muito bom. Muita saudade de dançar. Dançar sozinha é bom, mas dançar corpos, dançar num show, isso tudo tem muita força, né? De quem é a frase só acredito num Deus que dança? É do Nietzsche? Eu não sei. Eu diria que... Eu acho que eu diria mais... Talvez uma pessoa como um escritor, ou quer dizer, Nietzsche também era, mas tipo, porque é bem poética também, né? Nietzsche, aparentemente tem gente falando. É Nietzsche, confirmaram. Só um minuto, alguém escreveu uma frase maravilhosa. Sim. Fazer cocô é felicidade para o corpo também. Gente, eu amo fazer cocô. Vamos falar sobre isso? Vamos, por favor. Eu amo! As pessoas têm muito... Vou fazer uma adendo. Já tô loucona, Rafu. Vai. Ano passado, lá no Lollapalooza, quando eu falei assim, gritem comigo, fora Bolsonaro, de um grito que vem da boca, do coração, do esôfago, do cu.
os bolsominions, os robôs reais e robôs naturais. Robôs orgânicos e plásticos, Exatamente, tem muito robô aí, enfim. E aí eles ficaram chocados. Tem 1000 comentários ainda, tem muito ódio no meu YouTube, que essa é a cantora que canta pelo cu, hahaha. Só porque eu falei, gritem, de um grito pro... Gente, o negócio é o seguinte, cu é maravilhoso. Tem uma pessoa na minha família que nasceu sem o reto. Isso é um problema. Tiveram que fazer uma cirurgia. Se você é saudável, você tem cu. Então não mete essa de que é a cantora que canta do cu. Isso é uma parte do corpo. O cu é maravilhoso. Tem esse xingamento, é uma coisa que eu luto muito nos meus shows, todo mundo sabe. Quando eu falo, ei, Bolsonaro, vai tomar no cu. Isso me dá uma raiva, porque que tipo de xingamento é isso? Não é um xingamento. Parece que tá falando assim, ei, Bolsonaro, vai transar. Ei, Bolsonaro, vai sentir prazer. Vai sentir prazer. Ei, Bolsonaro, vai transar. Não é isso. Você lembra... Tem que Fala. Não, fala você. Você lembra uma... Não, eu que vou falar, então. Eu vou pegar um pouco mais de vinho também. Você se lembra que uma vez a gente foi num protesto na frente da casa do Sérgio Cabral, no Leblon, e a gente cantava... Foi lá que eu aprendi essa música, eu acho, que cantava Ei, Cabral... Só a gente que cantou. Era que cantava Ei, Cabral, toma da polícia, porque tomar no cu, eu te garanto, é uma delícia. Você lembra? Isso é tipo, gente, isso, galera, isso é 2012. Foi 2013. Julho de 2013, 2013. Aí um monte de gente, a gente foi pra porta da casa... é verdade. Aí uma galera dizendo, ei, Cabral, vai tomar no cu. Aí eu, Arthur e Rafu, a gente se olhou e falou, é o quê? Então, entendeu? Nossos passos, vem de muito antes. Entendeu? Tá louco. E a gente cantou Ei, Cabral, toma da polícia, porque tomar no cu eu te garanto uma delícia, e as pessoas em volta olharam assim, quem são eles? Eu lembro disso. Hoje em dia, quando a gente fala isso, muita gente compra o barulho e começa a cantar. Na época, um monte de gente ficou assim, olhando pra gente, eu lembro de qualquer... Não sei se preconceito ou vergonha, sei lá, rolou qualquer coisa, eu lembro disso. E eu queria também falar... Esse dia... Foi o dia que eu não fui preso, eu fui detido. Eu falava que eu fui preso, mas depois eu fui repreendido por gente que de fato foi presa, porque de fato eu não cheguei aí para uma prisão, eu fui só detido na delegacia de polícia. Mas foi nesse dia que eu tava com uma camisa rosa, se lembra que a gente amarrou na cabeça e a polícia forjou o flagrante com essa camisa rosa. Eu lembro total. E tem um poema também da Bruna Beber, que Tem gente que morre sem ver o próprio cu. E, Bruna... Gente, olha só, parênteses, a Bruna põe esse poema, sabe aquele papel que você coloca na privada para quem é mulher ou quem é homem e quer cagar? Você às vezes tem um papel para você não sentar a sua bunda ali numa privada, na tábua. E aí tem um papel, ela escreveu isso nesse papel. Tem gente que morre sem ver o próprio cu. Gênia. Alguém comentou agora, que triste isso. E de fato... E eu achei engraçado que... Eu pensei nisso hoje, inclusive, quando eu estava no banheiro. Só que eu pensei assim, não vou falar sobre isso, porque... Não sei se... Mas que bom que surgiu esse assunto, porque de fato é isso, botar as coisas que não precisam. Sou muito grata às professoras que eu tive de corpo. Eu fiz CAL, né, o Casa das Artes de Laranjeira, o curso de teatro que tem no Rio, e eu tive professoras de corpo, todas foram mulheres, eu só tive professoras mulheres. Maravilhosas, eu cheguei com 1,85 m, muito sem jeito, muito um corpo do bullying. O corpo do bullying, ele se esconde, ele é corcunda, ele é esquisito, ele se camufla.
eu tinha mania de ir pro canto. Eu nunca, numa rodinha, eu chegava. Então, todas as minhas professoras da Cal, elas foram mulheres que me ensinaram muito a abrir o plexo, a botar isso aqui para jogo. E aí teve uma professora que falou uma coisa maravilhosa. Eu tinha que fazer uma cena super difícil. Imagina, eu tinha 19, 20 anos. E eu tinha que interpretar uma mulher, Bruxas de Salem. A gente fez essa peça super importante do Arthur Miller. Tem um filme muito bom para quem quiser ver, com Daniel Day-Lewis, Elizabeth Shue, Winona Ryder. Enfim, eu era a mulher traída do Daniel Day-Lewis. E eu tinha que ter uma tensão, porque meu marido estava pegando uma novinha. E eu tinha 20 anos. E aí tô eu lá, falando de Salem, Massachusetts, menino falando que viram os demônios, pessoas sendo queimadas por mentiras, né? Todo um tribunal, um cancelamento, uma loucura acontecendo. Cancelamento é o caralho, assassinato mesmo. Cancelamento era assassinato. Então, eu não tinha essa dimensão de profundidade. Eu era uma menina ali da Tijuca fazendo a cena. E aí minha professora falou assim, Letícia, imagina que tem toda hora que você entrar em cena, tem uma caneta Bic no seu cu. Então, desde o teatro, o cu fazia muita parte do nosso vocabulário. Ele era... Né? Eu tenho um gestual, eu tenho uma mão, e o cu fazia parte. Então, toda hora que eu entrava em cena, eu fazia assim, ó, bique no cu. E aí eu tinha uma tensão, e isso foi ótimo, foi uma peça ótima, fui aplaudida, fui elogiada, e tinha essa tensão que essa professora de corpo, nem foi o diretor que me deu essa dica, foi a professora de corpo que falou, bique no cu, bique no cu, bique no cu. Olha, eu acho que com essa fala eu preciso começar a encaminhar para o encerramento, porque também o nosso tempo vai acabar, mas a gente pode voltar e continuar conversando. Vamos voltar. Eu queria só fazer um apanhado do que a gente falou e a gente pode continuar conversando sobre outras coisas, assim, para a definição momentânea de felicidade que a gente fez nessa 1 hora. A felicidade para você, para nós, a gente chegou a um acordo, é um arco-íris, é um caminho, é um trajeto. A felicidade é um bocado, é um cometa. A felicidade pode surgir da reunião de corpos, mas também é possível sozinho. Você anotou tudo isso que eu falei? Anotei tudo isso. A reação da felicidade é a dança, e a felicidade é maravilhosa quando genuína. A felicidade é azul. Para ser feliz, você pode fazer planos, você pode fazer uma organização, você pode fazer cocô, você pode ajudar alguém, e você pode ficar infeliz, que é um buraco. Se você evitar o buraco, ele fica maior, e para ser feliz, o ideal é enfrentar o buraco, pois o buraco é inevitável. Enfim, o buraco é inevitável. Eu acho que vai terminar a definição com essa palavra. Eu vou fazer um post, depois eu te mando também, mas eu acho que basicamente essas foram as coisas que a gente falou. E eu acho que a gente pode continuar conversando. Eu chamaria todo mundo. Eu vou deixar você falar para se despedir, ou não se despedir, mas só para a gente encerrar essa, para eu salvar, e aí depois a gente volta logo em 2 minutos. Tá bom, gente. Tá? Espero que eu achei engraçado a gente estar falando de cu e aí você terminar com a felicidade é um buraco também. O buraco inevitável. O buraco. Amém. Ele vai encerrar, mas a gente vai voltar. Sim, tá? A gente já volta. É uma questão de 1 minuto. Eu vou apertar o botão para salvar e aí eu volto para cá. E tá ao contrário, mas eu tinha escrito uma outra frase aqui também baseada em música, que é eu só quero ser feliz. Ser feliz. Eu amo coisa ao contrário. Quando eu era criança, eu amava escrever ao contrário. Eu amo. Eu só quero ser... Amo. Então tá, até logo, a gente já volta. Até já. Até já. Até já, gente. Até já.
Para o pessoal do YouTube, a gente vai começar agora uma outra live no Instagram. Eu estou salvando o vídeo, porque a gente vai continuar conversando, afinal de contas o papo tá bom, a gente tem tempo. Eu vou dar uma olhada aqui, adorei esse ângulo, tem um comentário no YouTube. Assim que salvar aqui, eu começo a nova live. Bom, na verdade, eu acho que eu vou encerrar no YouTube, agora a gente vai ficar no Instagram. Amanhã, às 8 horas da noite, eu vou conversar com o escritor João Paulo Cuenca. Também no Instagram, /Rafuco, com V no lugar do U, Rafuco, e no youtube.com/Rafaelito Barbacena. Muito obrigado por assistirem e até amanhã.